Paz do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Continua aí, equipe. Para não. Abre sua boca. Fale com teu Deus. Declara que Ele é Rei. Declare que Ele é Deus. Declare que Ele é Senhor. Sim, Pai, Tu és Rei neste lugar. Tu és Deus neste lugar. Tu és Deus nessa casa. Tu és Deus do nosso coração. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Pai, queremos entrar no Santo dos Santos. Pai, queremos entrar no lugar da Tua presença. Manifesta a Tua glória no meio de nós, Senhor. Pai, nós como igreja queremos, Pai, atrair os Teus olhos, atrair a Tua presença. Queremos entregar esse culto ao Senhor. Queremos entregar a nossa adoração ao Senhor, Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estar aqui conosco, Pai. Pai, quantos forem necessários, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inferno tem enviado para destruir, para amarrar, para segurar as mentes, os corações, Pai, nós declaramos cancelados agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, declaramos o céu aberto. Pai, declaramos as mentes abertas, declaramos os corações abertos. Pai, aonde essa palavra chegar, Pai, os ouvidos que a ouvirem, Pai, aqueles que estão conectados conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus declaramos, ó Pai, que a semente será plantada, declaramos, ó Pai, que frutificará, que as vidas, que os corações, Pai, serão tocados. E mais do que isso, que a adoração subirá, que o incenso subirá, que a mirra subirá, que o Senhor receberá tudo aquilo que a Tua igreja quer te oferecer nessa noite. Declaramos, ó Pai, que esse povo é Teu, que essa igreja é Tua, que os nossos corações são Teus, Senhor. Em nome de Jesus. Ei, escute, querido, por favor, Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Hebreus 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Amém? Então faz uma cara, uma voz de profeta, entendendo que o Espírito do Senhor está dentro de você. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: irmão. Não, fala com fé, fala: irmão, entra no Santo do Santo com intrepidez, pelo sangue de Jesus. Vamos nos aproximar com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o nosso coração purificado, em nome de Jesus.
Amém? Vamos adorar nosso Deus, queridos. O nome que é
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina ele. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está
nossa casa, na nossa família. Toma o teu lugar no nosso meio, Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de poder te contemplar, Deus, de poder te sentir assim tão perto, poder sentir o Senhor aquecendo nossos corações. É maravilhoso, Deus, poder estar diante de Ti, Deus, é maravilhoso. É maravilhoso poder, Pai, estar aqui e ser tocado por Ti, Deus. O Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai bondoso. O Senhor que nos ama, que nos cuida, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor. Santo é Teu nome, Santo, Santo, Santo. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, no lugar de honra. Arrumamos a casa. As crianças, vamos. De quantos anos, pastora? Todo mundo aqui? As crianças todas aqui. Hoje nós temos um culto, uma igreja especial para as nossas crianças lá no fundo. Glória a Deus por esse ministério. Glória a Deus porque temos criança com força. Senhor Jesus. Você está feliz? Glória a Deus, que tempo, que adoração, que louvor gostoso. Eu, antes de começar a liberar aquilo que Deus quer trazer para mim, para você nessa noite, quero fazer algo que eu gosto muito. Quero chamar o José Pedro, junto com a Daiane e com o Emerson, nós vamos estar apresentando o José Pedro. Estão aí ou não? Já foi? Pega o José Pedro de novo correndo para mim. Gente, agarra o José Pedro e traz ele para cá. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Já estamos aqui mesmo. Pastora, vem cá me ajudar, por favor. Cadê a Elaine? Está aí também? Vem cá, Elaine. Você faz parte disso, né? Vem cá que você já tem... Já vamos emendar você aqui também. Duas pessoas muito especial, vem para cá também. Tem mais alguém? O vô e a avó, vem para cá também. Todo mundo que é da família dele, se quiser, vem para cá também. Vamos fazer uma festa aqui hoje, em nome de Jesus. Queridos, eu conversei com eles, eu estava em viagem, nós trocamos mensagens e conheci um pouquinho da história. E deixa eu falar algo para você.
Deus está resgatando todos aqueles que são dele, que são escolhidos. Amém. Você que está aí, não perca mais tempo não. Deus tem algo precioso para você, para sua casa, para sua família. Amém? Nós vamos apresentar o José Pedro. Vem cá, Elaine. A Elaine, depois nós vamos apresentá-la. Depois não, agora. Nós vamos apresentá-la como membro dessa igreja. Amém? Uma história linda, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. E ela já orou, e eu sei que é uma alegria para mim e para ela estarmos juntos nesse tempo. Então, o mesmo carinho que você recebe a minha família, eu sempre falo isso, quero que também você receba a Elaine como parte desse ministério, dessa família. Amém? Estenda sua mão para cá, queridos, que nós vamos consagrar o José Pedro, toda essa casa, essa família, sobre o consentimento dos pais, com autorização dos pais. E é um privilégio, toda vez que eu faço isso, meu coração transborda. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, por essa família, por esse altar, porque aqui tem pessoas que o Senhor tem chamado de volta para casa, Deus. Filhos que o Senhor tem chamado de volta para casa. Filhos que o Senhor está com saudade, Senhor. Que o Senhor sabe, Pai, o coração tem queimado, e eu sei que isso é cumprimento de promessa, Senhor. O Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que não desampara. E eu quero, Pai, colocar diante da autorização dos pais a vida do José Pedro hoje diante do Senhor. Nesse altar, Pai, nós consagramos ele ao Senhor. Declaramos no reino espiritual que ele está selado, que ele está marcado, que os anjos do Senhor estão à volta dele, que onde ele for, por onde ele andar, os caminhos que ele for trilhar, que o Senhor sempre vai à frente, que a tua marca estará diante dele, e que, Pai, o reino espiritual, tanto do céu quanto do inferno, reconhecerá que aqui vai um grande homem do Senhor, marcado, separado e abençoado para grandes propósitos. Nós separamos a vida do José Pedro, Pai, para ser um profeta, um adorador, um evangelista, um pastor, um mestre. Aquilo que o Senhor tiver para ele, que se cumpra na vida dele, Pai. Ligamos isso no céu, e a tua igreja que concorda diz: dá uma forte salva de palmas em nome de Jesus. Amém, queridos? Eita, Jesus. Vou te dar essa colher de chá. Pai, nós te adoramos por tudo que o Senhor é, porque a igreja é tua, Pai. A igreja nunca foi de pessoas, não é de pastor. A igreja é tua, o trono é seu, a honra é sua, a palavra é sua, quem transforma é o Senhor. Pai, toda decepção de pessoas com a igreja, com homens, com líderes, Pai, que seja quebrada nessa noite, em nome de Jesus.
o Senhor está resgatando um povo que já foi ferido, Pai, por aqueles que eram teus. Mas o Senhor não tem nada com isso, Pai. O Senhor sempre esteve no teu alto, sublime trono. Pai, que essa noite seja uma confirmação de que o Senhor tem nos chamado, que o Senhor continua a nos chamar, e que tem igreja, Pai, tem lugares que o Senhor está restaurando e fazendo o teu querer, a tua vontade nesse tempo, Senhor. Como nós cremos, o Senhor tem levantado uma noiva poderosa, e eu entrego esse tempo, essa palavra, tudo que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? João capítulo 6, versículo 35. Enquanto você abre, nós tivemos um tempo precioso com alguns líderes. Eu louvo a Deus, porque Deus tem proporcionado lugares, mesas poderosas, com grandes homens de Deus. E eu tenho algo comigo que é muito melhor investir em pessoas do que em coisas. Coisas ficam, estragam, pessoas só avançam para o alvo. E nós tivemos com um grupo de 7 líderes, bebendo, comendo, num encontro de pastores, líderes de adoração, de jovens, num lugar muito sobrenatural. E eu achei que eu ia trazer algo poderoso do final de semana, mas não vou. Eu quero trazer algo que Deus já havia mexido comigo antes de eu ir para lá, e eu fui começar a estudar isso. Eu já tinha anotações desde 2018, e eu creio que é um tempo para o meu coração, para o seu. Então eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu creio que é uma palavra pontual para esses dias, para a nossa igreja, para as nossas vidas, amém? Amém? João capítulo 6, versículo 35 diz, declarou-lhe, pois, Jesus. Quem que declarou? E ele disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Diga assim comigo, Jesus disse que Ele é o pão da vida. Agora cutuca essa pessoa e fala assim, ó, Jesus é o pão da vida. Para o outro lado, fala assim, ó, Jesus é o pão da vida. Queridos, quando Jesus fala, eu sou o pão, não precisa ser muito inteligente, mas Ele está falando que Ele é o alimento, que Ele é o nosso mantimento, que Ele é o nosso sustento. E claro que Ele está falando isso em cunho espiritual. Não quero entrar em detalhes, não preciso provar isso para você, mas Ele fala que nós sabemos que Ele é o verbo, que a Bíblia toda se trata de Jesus, que Jesus é a palavra é o pão, Jesus é o pão, e isso é o que nos alimenta, amém? Mas Ele fala também, nesse mesmo texto, o que vem a mim, aleluia. Eu estava ali, Deus falou assim, Deus não, era eu. Falei assim, ó, o tablet não vai funcionar hoje. Eu falei, será, Deus, que o Senhor vai fazer isso comigo? Aí eu vim, liguei e falei assim, ó, não, era da minha cabeça isso aqui, glória a Deus, funcionou. Apagou. Não estou acreditando. Como é o Espírito Santo que conduz todas as coisas, amém? Vai ser, continua sendo sobrenatural. Segura aí que nós vamos caminhar muito. Presta atenção. Jesus então, mas já? Oh Jesus, obrigado pelo Senhor e pela vida da Naira também. Pagou de novo, Naira. Pronto, voltou. O Senhor define aí, Senhor. Escute, querido. Ele fala assim, ó, o que vem a mim,
jamais terá fome. Eu quero trazer o que vem a mim, porque aqui a gente gosta muito de não ter fome, de ser saciado, de ser alimentado, de ser sustentado, mas Jesus fala assim, ó, o que vem a mim. E quando ele usa esse termo, para mim é um desejo, para mim é uma vontade, e que não está no coração de todo mundo, que não é um desejo de todo mundo, mas por você estar nessa noite aqui assistindo um culto, eu creio que esse desejo está no seu coração, e você veio até ele, e que nós seremos saciados, amém? Então nós lemos que Jesus é o pão, aquele que vem a mim não terá fome. Em Amós 8, versículo 11, diz o seguinte, que vai ter dias que o Senhor enviará fome sobre toda a terra, e fome não de comer o pão ou sede de água, mas uma fome de ouvir a palavra de Deus. É isso que o profeta está declarando, que terá um desejo, um despertar. Queridos, e nós cremos que nesse último tempo, no tempo que antecede a volta de Jesus, Deus vai enviar realmente essa fome. Aí fora, as pessoas todas estão sedentas, querendo comer alguma coisa, e muitas delas não sabem o que é isso, porque há uma fome vindo da parte de Deus, para essas pessoas serem saciadas. E o tema da minha ministração, o que eu coloquei, é justamente isso, de qual mesa você tem se alimentado. Diga assim comigo, de qual mesa eu tenho me alimentado? Queridos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem uma relação com comida, com fome, com quem alimenta quem. Da onde que vem meu sustento, da onde vem minha nutrição. E nós vamos começar em Gênesis, vamos terminar lá em Apocalipse. Eu estou com saudade, fiquei um final de semana fora, então vocês aguentam hoje eu aí, amém? Nossa, 6 amém, glória a Deus. Mas queridos, é a pura verdade, eu quero que você pense nisso, de qual mesa nós temos nos alimentado. E eu quero começar no Éden. Queridos, o que foi o Éden? Ou vamos definir melhor, o que estabeleceu a queda do homem? Diga assim comigo, foi que aquilo que ele escolheu comer. De novo, aquilo que ele escolheu comer. Queridos, o jardim do Éden era algo perfeito, fantástico. Havia a presença de Deus, a glória de Deus. E Deus fez algo que às vezes a gente não entende, mas Deus falou assim, ó, vai ter 1.327.000 árvores, esse número é meu, que vocês podem comer. Mas 2 vocês não podem. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava estabelecendo em nós escolhas. Se Deus fala assim, ó, tem 1.329.000 árvores, não 1.327.000, que vocês podem comer, a gente poderia comer, nunca teria erro. Por quê? Porque a gente não tinha limites, não teria o livre-arbítrio. Mas Deus falou assim, ó, de tudo, desse 1 milhão de árvores, vocês podem comer, tudo é gostoso, tudo é bom, mas só tem 2, essa aqui, vocês não podem. A queda do homem se deu exatamente quando Adão e Eva escolhem comer de uma mesa errada, escolhem se nutrir de uma pessoa errada, escolhem se alimentar de algo errado. Então, se eu pegar a essência do Éden, a essência do jardim, o que significa? Até quando quem deu comida para quem e quem nutriu quem? O que é isso? Enquanto o homem estava se alimentando de um cardápio de Deus, daquilo que Deus ofereceu, o homem prosperava, o homem estava legal. Quando o homem passou a comer da serpente, da comida da serpente, daquilo que a serpente ofereceu, então o homem caiu, houve o pecado e entrou em toda aquela maldição. Amém? Entendido isso?
Presta atenção, nós nunca ficaremos de estômago vazio. Ou você alimenta da bênção ou da maldição. Ou você senta na mesa de Deus e come do cardápio de Deus, ou você vai sentar na mesa do mundo, na mesa da serpente e comer do cardápio da serpente. E quem nós somos, o que nós seremos, vai depender do cardápio que nós estamos sendo alimentados, da comida que nós estamos comendo. Amém, queridos? Presta atenção. Isso não é apenas uma história. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens através do Espírito Santo, num período muito longo, 1500 anos aproximadamente, por 40 autores diferentes, mas a Bíblia foi escrita para mim e para você. Diga assim, a Bíblia foi escrita para mim. O que isso significa? Que, nesse caso, o Éden aplica na minha vida. Adão, aqui, sou eu. Eva, também sou eu. Aquela mulher samaritana que estava no poço, sou eu. O jovem rico que precisou da mensagem, também sou eu. O filho pródigo, sou eu. O irmão mais velho do filho, também sou eu. Tudo o que a Bíblia fala, nos ensina, é para ser colocado hoje na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Diga assim, a Bíblia é comida para mim. Então o que isso tem a ver? Por que você está falando do jardim do Éden, pastor, que aconteceu lá atrás? Não, queridos. Você está vivo hoje ou morto, dependendo do teu cardápio. Dependendo da mesa que você tem se alimentado. Dependendo de quem te alimenta. Quem te alimenta vai definir o que você é. Quem te alimenta vai definir o que você vai viver, a forma como que você vai viver. Entenda algo. Não é conhecer, é ser nutrido. Eu vou te dar um exemplo. Você pode conhecer muito sobre alimento, você pode conhecer aquele que é alimento saudável, aquele que é o alimento que tem uma fonte proteica grande, aquele alimento que tem carboidrato, aquele alimento que vai poder comer e que não vai poder comer. Você pode ser um nutricionista e saber tudo disso, e mesmo assim não comer. O fato de eu saber o alimento que é bom, não significa que esse alimento está me nutrindo. Sim? Então é muito mais do que eu simplesmente saber, mas é aquilo que está entrando e me nutrindo, porque eu posso saber tudo isso e continuar comendo porcaria, e continuar comendo aquilo que não agrada a mesa do Senhor. Queridos, lembra, eu quero que você tenha maturidade e um entendimento, para você entender que eu estou falando isso a cunho espiritual, ok? Quando eu falo de pão, Jesus é o pão, Ele está falando que Ele é o nosso alimento, que Ele nos sustenta, e eu quero que você traga tudo isso para aquilo que Deus quer falar comigo e com você, amém? Então nós vimos que Adão, o primeiro homem, ele cai pela comida, gera morte. Nós vamos um pouquinho para frente, nós vamos para Abraão. Abraão, ele tem uma promessa. Queridos, foi o primeiro homem que praticamente, depois de Adão, que viu Deus, conversou com Deus, que teve uma aliança, que teve uma promessa poderosa, que Deus chegou e conversou com ele, falou, você vai ser uma nação forte. E acontece que Abraão saiu, acabou comida, e ele foi para o Egito. E ele começou a procurar comida no Egito. E porque ele estava lá, Deus chegou para ele e falou assim, ó, por causa da comida que você está comendo aqui, tua descendência vai ficar 400 anos escravo nesse lugar, preso nesse lugar, cativos nesse lugar. Se você continua, Abraão tem Isaac, Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, ele nasce primeiro, então por ele nascer primeiro, ele é o primogênito, e por ele ser o primogênito, ele tem direitos, ele tem uma bênção, ele tem algo poderoso. E você também conhece a história, quando Esaú volta com fome, e você entende que de novo é fome. Quando ele volta com fome, ele chega para Jacó e fala, Jacó, estou vendo um prato de lentilha, eu estou com muita fome, você não quer me dar? E Jacó fala, Esaú, dá eu não dou, mas eu negocio. Eu te dou o prato, você me dá o teu direito de primogenitura.
E Esaú fala, cara, já vou morrer mesmo, o que adianta? E Esaú então aceita aquela negociação. Presta atenção, tudo na nossa vida é uma negociação daquilo que a gente come. Sempre vai ter uma opção para você escolher uma mesa que não agrada o Senhor e que vai interromper aquilo que Deus tem para você. Por causa da atitude de Esaú, ele não só perdeu a primogenitura, o nome dele de Esaú foi para Edom, que se você pegar a raiz da palavra, ok? No original, é a mesma raiz de Adão, e os dois perderam a bênção por causa de comida. Então você vê que toda a Bíblia, se você vai andando, você vai percebendo que tem uma alimentação, tem algo que não pode ser por acaso. Tem algo que não pode ser simplesmente um texto. Vamos continuar. Aí nós temos Moisés. Moisés, você conhece a história, ele é criancinha. Então a mãe dele tem uma perseguição, o rei quer matar todas as crianças, a mãe dele coloca ele num cestinho, coloca ele no rio Nilo, e quem que acha ele? Uma princesa. E quando a princesa acha, a irmã de Moisés, Miriam, chega lá e fala assim, princesa, tem um monte de hebreia, com os filhos mortos, cheio de leite, você não tem, o que se acha de eu chamar uma hebreia para dar de comida para ele? E a princesa, que ótima ideia. Então Miriam vai lá e chama a mãe de Moisés. Como chama a mãe de Moisés? Vocês não lembram, né? Meu karma, gente. O Joquebede. Vai lá, chama Joquebede. Joquebede vai e alimenta Moisés. Presta atenção. Moisés, ele está no Egito, vivendo no palácio, mas ele está alimentando de uma hebreia. A comida que está sustentando ele continua sendo uma comida do povo dele. Amém? Aquilo que eu e você comemos, ou da onde vem o nosso alimento, vai determinar se lá na frente eu vou ser um escravo ou vou ser um libertador. E você sabe da história? Moisés foi chamado como libertador. Então Moisés agora ele vai até Faraó e fala, tira o meu povo, deixa o meu povo sair para adorar. E o Faraó fala, não. E Deus fala assim, então vou enviar as pragas, e envia 10 pragas, sim ou não? Gente, vocês estão aí, sim ou não? Sim. 10 pragas, 9 não acontece nada. O que é a última praga? A Páscoa, uma janta. Deus fala assim, mata um cordeiro, vocês vão fazer um churrasco. E aqueles que acreditarem, vocês vão pegar esse sangue, vão passar nos umbrais, e você conhece a história. Então passou o anjo e viu que o povo de Deus que tinha comido do cordeiro, que tinha passado o sangue, não morreu. E aí aquele povo sai e vai para onde? Para o deserto. E quando ele vai para o deserto, aquele povo, o que acontece? Primeiro discipulado de Deus. Fala assim, vocês saíram do Egito, mas eu vou precisar mudar o cardápio de vocês. Porque não é uma questão de comida, mas é quem está te alimentando. Se é Deus ou se é Faraó. Da onde vem o teu sustento? Da onde vem a tua comida? Então agora Deus fala assim, eu vou enviar uma comida do céu. Eu vou enviar um maná que vem do céu. Vocês vão ser livres, mas o cardápio de vocês precisa ser trocado. Aquele quem alimenta vocês, aquele que nutre vocês, aquilo que está sustentando vocês, não pode ser mais Faraó. Agora tem que vir uma comida de cima, tem que vir uma comida santa. Então Deus troca e entrega o maná. Amém? O povo vive muito tempo comendo maná. E é muito bacana isso. E o que acontece? O povo enjoa do maná. O povo de Israel fala assim, nossa, Moisés,
tem um meme do menininho, eu quero carne. Vocês já ouviram? Eu quero carne. Não quer um brócolis? Não, mãe, eu quero carne. E esse texto sempre me intrigou, porque eu falei assim, eu acho que se eu estivesse lá, eu também ia, ainda mais eu que gosto de uma carne, né, irmão, de um churrasco. Eu falei, mas tem todo um sentido, entende isso? O povo estava comendo de uma provisão celestial, eles estavam se alimentando de algo de Deus, mas chegou um tempo que eles ficaram enfastiados disso, enjoaram disso, e eles chegaram para Moisés e começaram a murmurar, reclamar, porque só tinha maná, e eles queriam carne. Moisés, mas o que eu vou fazer? Não tenho o que eu fazer. E Deus fala assim, esse povo quer carne. Então tá, eu vou mandar carne para esse povo, mas eles não vão comer um dia só, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20, eles vão comer 30 dias, até essa carne sair pelo nariz deles. Eles vão ficar enfastiados de tanto comer carne. E eu quero que você abra nesse texto, porque eu acho isso importante, você abrir comigo. Números 11, versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos, até que vocês enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Queridos, por quê? Por que enfastiado? Por que enjoado? Escute bem, porque Deus sabe que quando nós comemos de um cardápio que não é celestial, que não é vindo de Deus, vai chegar uma hora que vai dar nojo, vai enfastiar eu e você. Escute isso. E por que vai enfastiar eu e você? Eclesiastes 3, versículo 11, se eu não me engano, diz que o Senhor colocou uma semente divina. Na verdade o texto fala, colocou a eternidade dentro de nós. Queridos, tem uma semente, tem um desejo, tem uma fome dentro do seu coração, que Deus colocou para buscar a presença dEle. Isso é a nossa essência. Por isso que eu falei que nós nunca vamos estar de estômago vazio, nós sempre vamos escolher uma mesa. Só que vai chegar um momento que, se eu não entender que eu preciso comer da mesa certa, do lugar certo, pela graça e pelo amor de Deus, nós vamos sentir nojo, porque tem uma semente de Deus dentro de mim e de você, amém? Vou te dar um exemplo que você já viveu. Você sabe que é errado, você sabe que é pecado, você desagrada a Deus, e na hora, você nem percebe. Não é que você nem percebe, na hora você não sente o nojo, e você faz, e você gosta, porque o pecado é gostoso, porque o pecado dá prazer, mas depois que você faz, você fala, meu Deus do céu, aí você tem nojo, aí você fala, o que eu fui fazer, meu Deus, como que pode, como que é isso? Lembra do irmão de Absalão? Esqueci o nome dele. Ele vai, e ele ele estupra a própria irmã. E diz que no momento que ele faz e que acontece, ele tem nojo, ele nem consegue mais, ele era apaixonado por ela até esse momento. Quando acontece, depois ele não consegue nem olhar mais para ela. Por quê? Porque esse sou eu e você. Diga assim, Deus colocou uma semente divina dentro de mim. E graças a Deus por isso, queridos, porque aquele povo estava comendo carne, mas um dia e diz a palavra que a ira de Deus chegou até eles. Querido, muita dor, muito sentimento, muitas coisas têm acontecido na tua vida, talvez por essa semente divina
te chamando para você estar na mesa certa, comendo no lugar certo, porque tem uma semente aí dentro do seu coração. Amém? Deixa eu continuar. Vamos para a Babilônia. A Babilônia eu acho incrível. O povo de Deus faz tudo errado. O povo de Deus, o Israel de Deus, ok? Estavam divididos já, tem as tribos. E faz tudo errado, e juízo de Deus fala, vocês vão ficar 70 anos presos, como escravos, servindo a Babilônia. E acontece, vai lá Nabucodonosor, pega todo o povo de Deus, leva cativeiro para a Babilônia, só que ele vê alguns jovens, e esses jovens eram bonitos, eram inteligentes, e o rei, muito esperto, falou assim, eu quero esses jovens, porque eles vão servir, eles vão trabalhar para mim. Mas o rei faz algo, querido, Daniel 1, versículo 5, por favor, meninos, que me chama muita atenção, presta atenção, Daniel 1, 5, determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguaria da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quanto? Por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Põe na NTLH para mim, por favor. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam o quê? Deviam o quê? Começar o seu serviço. Vamos entender isso? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele pega um povo que até agora está alimentado por Deus. A primeira coisa que ele faz é pegar aqueles jovens e falar assim, ó, esses jovens vão ficar aqui comendo 3 anos da comida que eu tenho para eles. Você já pensou por que eles não começaram no primeiro dia? Ou na primeira semana? Vocês já se perguntaram por que precisou passar 3 anos para eles começarem a servir? Deixa eu te esclarecer isso bem. Eu vi uma estatística. Cadê a Laura, minha Laura? Está aí ou não? Se eu tiver errado, você me corrige, que eu falei para você, mas eu vi tanta estatística hoje. Hoje não, esses dias. Mas a estatística era, de cada 10 jovens que entram na faculdade, 7 se desviam. É isso mesmo? 7. Queridos, isso não é novo, porque quando eu entrei na faculdade, falaram para mim que eu ia desviar. Mas eu quero que você entenda algo. Os nossos filhos, os nossos jovens, eles estão alimentando de uma comida que vem do céu. Eles dão a comida da sua casa, da sua família, com princípios, com valores. Eles entram na faculdade, eles começam a comer de uma outra comida. E não é na primeira semana. Mas passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, e dentro desses 3 anos, eles estão escutando. Mas você acredita em Deus? Cara, a Bíblia foi escrita por homem. Cara, não acredito que você acredita em família. Isso é coisa passada, isso é coisa antiga. E não, agora nós somos muito mais liberal, isso teu pai é careta. Não, você não tem que ver esses princípios, você tem que estudar Karl Marx. Não, nós temos uma igualdade, nós precisamos viver uma igualdade. E o que acontece? 3 anos sendo alimentado de uma comida. E se a criança ou o jovem comer dessa comida, o que vai acontecer? Vai entrar na estatística dos 7. Estão me entendendo? Mas os meninos da Babilônia, eles estavam na estatística dos 3. Daniel 1, versículo 8. Quando o rei oferece, Daniel chegou e falou assim, diz o texto, e Daniel resolveu-se não se contaminar com as finas iguarias do rei.
Daniel resolveu ter uma alimentação diferente. Ele falou assim, ó, eu estou aqui na Babilônia, mas não vai ser a Babilônia que vai me sustentar. Eu vou continuar com um outro alimento. Não é o fato de eu estar na Babilônia que significa que eu preciso comer dessa comida. Não, eu vou continuar naquilo que eu sei que faz bem para mim. E queridos, e 4 jovens transformaram uma Babilônia. 4 jovens, por diversas vezes, fizeram Nabucodonosor se curvar e falar assim, ó, não tem Deus igual ao Deus desses caras. Não existe Deus como o Deus de Israel. Por quê? Porque foram 4 meninos que estavam em um lugar diferente, mas alimentando da comida certa. Amém, queridos? E nós já escutamos muito isso, tem essa metáfora, muitos pastores, eu já escutei aqui, acho que já falei também, mas eu acho que é muito pertinente e cabe muito bem. Daniel, no final de tudo, tantas provas, passaram fornalha, passaram estátua de não se curvar, e quantas coisas, né? Mas Daniel, ele é jogado na cova dos leões. E quando Daniel é jogado nas covas dos leões, você sabe que os leões não comeram Daniel. E aqui entra aquilo que nós já falamos. O leão, por natureza, ele é carnívoro. O leão é um grande predador. E ele se alimenta do quê? De carne. Fala assim, o leão se alimenta de carne. Queridos, quando Daniel caiu naquela cova, eu acredito que os leões chegaram perto dele e Daniel não cheirava carne, ele cheirava pão da presença de Deus. Ele cheirava azeite, ele cheirava unção, ele cheirava mirra, ele cheirava qualquer outra coisa menos carne. Por quê? Porque ele estava naquele lugar, mas ele era diferente. 1 Pedro 5, versículo 8, diz o seguinte: sede vigilantes, preste atenção, o diabo, o capeta, o capiroto, ele está ao derredor de vocês, como leão, procurando alguém para devorar. Isso, a Bíblia é para mim, é para hoje. Sabe o que significa? Que nós estamos aqui, que nós temos os anjos, que nós temos a presença de Deus, mas que tem demônios à sua volta, assim ó, nossa, está cheirando carne. Segunda Coríntios, não tem ideia de onde, fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Esse leãozinho devorador, o predador, que está atrás de carne, ele tem que chegar perto de você e falar assim: uau, esse daí cheira Cristo, esse daí cheira azeite, uau, esse cheira óleo, ele cheira o pão da presença, ele tem se alimentado do pão, esse não me apetece, porque o cheiro dele é diferente. Queridos, aquilo que nós comemos, aquilo que nos nutre, vai determinar aquilo que nós vamos viver, amém? Vira para essa pessoa bonita e fala assim, ó, quem está alimentando sua casa? De qual mesa você tem servido? Agora fala assim comigo, eu sou o resultado daquilo que eu como. Quem tem te nutrido? Quem tem servido? De qual mesa você tem se alimentado, queridos? Sabe, presta atenção, que a Babilônia, ela não representa, às vezes, alimentos proibidos. Porque a gente fala assim, não, isso é pecado, isso, não vou assassinar. A gente já põe alguns pecados que falam, não, eu não faço essas coisas. Queridos, a Babilônia era simplesmente um cardápio que às vezes me é lícito. Mas presta atenção, por exemplo, você ir para a faculdade é lícito.
Você escutar muita coisa é lícito. E eu estou falando isso porque Deus, há alguns anos, deu uma visão para a pastora Ana, e que eu já ministrei nessa igreja sobre o chocolate. Chocolate é uma delícia, se você comer pouquinho, principalmente 70%, faz bem para você. É uma gordura que é saudável. Agora, se você comer o dia inteiro chocolate, você vai morrer. Não vai te sustentar. Então, queridos, a Babilônia muitas vezes não está falando daquilo que é extremamente errado, daquilo que é pecado, muitas vezes é lícito, mas são situações que alteram, que modificam, que bloqueiam, que mudam o nosso paladar para aquilo que é eterno. Faz a gente viver um paladar daquilo que é natural, daquilo que é desse mundo, daquilo que é racional, não aquilo que Deus quer para nós. E sem perceber, nós começamos a comer dessa mesa, nos alimentar disso, e a hora que nós vimos, o nosso paladar já foi totalmente mudado. E nós estamos sendo uns desnutridos espiritualmente. Por quê? Porque a mesa... Querido, você não pode ser nutrido só por um culto à noite. Queridos, não é tempo mais de você ser nutrido simplesmente por um domingo à noite. Isso não pode, não pode. Para esse tempo que nós estamos vivendo, você precisa, o fogo não pode apagar, tem que ter lenha no altar. Nós sabemos disso, temos pregado, você que está aqui, você sabe disso. Mas aquele que vem a mim, é um desejo, é uma fome, é uma perseverança, é uma permanência na presença de Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque se você não entender isso, meu Pai e seus cavaleiros, você não percebe. Se você não entender isso, você não percebe a mesa. Deixa eu continuar aqui, aguenta aí. Quero ir para Elias. Querido, Elias foi um cara de outro mundo, um fenômeno. Um cara que sozinho desafiou 850, 450 de Baal, 400 de Azera. Foi lá, veio fogo no céu, restaurou o altar. Você sabe que ele consumiu os profetas. Foi algo assim poderoso. Elias sozinho. Às vezes eu entro numa batalha e falo, Deus, parece que eu estou sozinho. Aí eu lembro de Elias e falo, Senhor, não é possível. Como que aquele homem foi tão corajoso, tão poderoso? Como que o Senhor deu toda essa autoridade? E ele foi no teu nome, e olha que lindos os feitos. Mas você sabe que ele escutou uma palavra de Jezabel, era rainha, falando, ameaçando, e diz o texto que Elias foge para o deserto, desejando a morte, e eu quero que você leia comigo, por favor, 1 Reis 19:3. Eu só vou acabar em Apocalipse, querido, já estou em Reis. 1 Reis 19:3 diz assim, ó: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diga assim comigo, ele mesmo se foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Segura aí. Queridos, vamos entender isso aqui. Elias poderoso, acaba de vir de uma vitória, diz o texto que temendo Elias. Por quê? Porque ele comeu de uma palavra que Jezabel lançou. Ele se alimentou de uma mensagem, e aquilo entrou no coração dele, e nutriu o coração dele, e quando aquilo entrou no coração dele, diz o texto que ele saiu, e olha o que disse, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Mateus capítulo 4 diz assim, que o Espírito do Senhor pegou Jesus, depois do batismo, e levou até o deserto. Aqui diz que fez questão de ele mesmo. Queridos, tem deserto que Deus te leva, mas tem deserto que você vai sozinho. Tem deserto que você se enfia nele.
Tem deserto que Deus não planejou para você, mas você vai para lá. Foi o caso de Elias. Deixa eu continuar, porque há esperança, amém? Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Presta atenção. E com a força daquela, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uau! Escute isso, queridos. Elias, ele está no deserto, ele está sofrendo, então o anjo vai e acorda ele e fala assim: ei, tem um pão, tem um alimento, eu trouxe um sustento para você, que você precisa comer. E ele foi, comeu, dormiu de novo. O anjo viu e falou assim: cara, esse deserto é bruto, é grande, ele se enfiou num lugar difícil. Não, foi de novo, falou: come de novo, esse pão está aqui, come de novo. E Elias vai e come de novo, e diz o texto que com aquela comida, por ele comer aquele pão, ele teve forças para sair do deserto, para caminhar 40 dias, e estar no monte de Deus. Escute, agora o que eu quero falar para você. Jesus é o pão, a palavra é o nosso alimento. Tem um pão de Deus, tem uma comida, tem às vezes um versículo, tem às vezes uma pregação, tem às vezes uma música, que pode entrar no seu coração, no seu espírito, quando você está lá no meio do deserto, sem chance, sem achar a expectativa, sem ter motivação nenhuma, sem ter esperança, desejando para si a morte, mas a palavra é tão poderosa, que tem às vezes um versículo, que te sustenta para fazer você sair desse deserto, e ir até no lugar da presença de Deus. Uau! Elias não tentou fazer isso sozinho, porque ele não conseguia. Elias, se ele tentar sair daquele lugar sozinho, ele não conseguiria. Então ele precisou comer. Querido, você está num buraco, você está num lugar difícil, você precisa comer da palavra de Deus, você precisa comer do pão vivo, você precisa se alimentar disso, porque isso vai ser a força para te arrancar desse lugar e te reposicionar aonde Deus quer. Na verdade, o que aconteceu com Elias? Ele foi reposicionado por causa de um pão, por causa de um alimento, por causa de uma comida. Amém? Diga assim: aquele pão reposicionou Elias. Escuta, às vezes Jezabel, o mundo, o Egito, as circunstâncias, tudo que está aí fora, tem te dado comida para fazer você ir para esse lugar de deserto. Mas Jesus, que é o pão, Ele é suficiente para te dar a força e ser a revelação para tirar você desse deserto e te levar para um lugar da presença no alto do monte. Amém, queridos? Isso é muito tremendo, muito importante. Eu quero que você guarde muito bem isso. Deixa eu continuar, já vou adiantar bem. Ei, estou preso no cabo. Glória a Deus. Queridos, escute, até ela trocar a pilha ali.
pilha acaba também aqui, tá, gente? Não é só na casa de vocês, não, a pilha acaba também, faz parte de tudo isso aí. Agora, escute algo. Queridos, Elias, ele está... Nossa, vocês vão tudo prestando atenção nelas. Não, vou esperar. Eu pregando, todo mundo olhando para lá. Oi. Obrigado, querida. Te amo. Deixa eu continuar aqui. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pegou tudo aquilo que ele achava que era direito dele, e ele foi curtir a vida. E ele foi para um lugar aproveitar a vida. E ele foi se esbanjar, aproveitou com todo tipo, mulherada, droga, sexo, rock and roll e etc. Falou, não, eu vou. Mas chegou um momento que diz o texto que ele estava comendo da lavagem ou das alfarrobas. Lucas 15, meninos. Das alfarrobas dos porcos. Queridos, aquele menino que viveu na casa, que tinha um pai, que resolve viver no mundo, que resolve aproveitar a vida, que no primeiro dia é gostoso, são as codornizes, o segundo dia, uau, que delícia, o quinto dia, o 10º dia, mas chega um momento que ele fala assim, diz o texto, caindo em si, versículo 17, se eu não me engano, caindo em si. O que é isso? Sabe aquela semente divina? Sabe aquilo que Deus colocou? Sabe aquele desejo da eternidade? Sabe aquilo que está entre nós? Quando a pessoa vai, faz, e ele olha e fala assim, cara, isso não tem sentido, já vivi isso, mas não é isso que me preenche, isso não tem mais jeito. E presta atenção, o filho pródigo, a hora que ele lembrou, caindo em si, ele lembrou da casa do pai, e ele não falou assim, olha, meu pai tem um carro zero, meu pai tem uma casa top, não, meu pai tem conforto para mim. Não, ele disse, na casa do meu pai há pão. E o filho pródigo volta então, e Deus não, mas que representa Deus, né? O pai olha para aquele menino, e vê, e ele enche o olho d'água e fala, uau, eu estava te esperando, e ele não julga, ele não aponta o dedo, ele não faz nada, ele simplesmente espera o filho, e a hora que o filho vem, ele abraça, e ele fala algo segundo Murilo, fala, filho, você estava comendo de um cardápio do mundo, mas agora que você voltou para a casa do pai, eu preciso trocar teu cardápio, então meninos, vai lá e mata um cordeiro, que eu preciso fazer uma festa para ele. Agora não é questão mais de você comer a comida de lá e estar na casa, não, é questão de você mudar o teu cardápio, porque tem muita gente, querido, vindo lá de fora, querendo estar na casa do pai, mas continua comendo as coisas lá de fora. Por isso que a gente não vê as mudanças, por isso que a igreja não rompe, igual é para romper em todo o Brasil. Por quê? Porque são filhos que têm voltado, mas que continuam com o cardápio da Babilônia, continuam comendo daquilo que está lá fora. E aquilo que Deus quer, eu te aceito, eu te abraço, eu coloco um anel, eu troco tuas sandálias, eu troco a tua roupa, mas eu preciso mudar o teu cardápio, eu que vou te sustentar, a minha nutrição agora vai ser para você, porque eu e você, nós vamos viver de acordo com aquilo que quem nos nutre e quem nos dá a mesa, a comida certa. Amém, queridos? Isso é muito importante, e foi o que ele viveu. E agora eu já vou encerrar, para você ficar feliz. Mas você vê como que tudo está relacionado. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Pedro volta a pescar. Triste, chateado. Cadê a equipe de louvor? Suba aqui, por favor. Assim eles vão achar que estão acabando de verdade. Pedro nega Jesus 3 vezes, ele volta a pescar,
E diz o texto que ele joga a rede, pesca a noite inteira e não pega nada. Queridos, quando Jesus chamou Pedro para pescar, ele tinha acontecido a mesma coisa. Ele jogou a rede e não pescou nada. Jesus falou, lança a rede. E Pedro lançou a rede, você conhece, e encheu aquilo, não só o barco dele, mas precisou pedir ajuda. Outros barcos vêm. Então Jesus chama e fala assim, a partir de hoje você não vai ser mais pescador, mas agora você vai ser pescadores de homem. Então Pedro vive os 3 anos com Jesus. Na hora H, Pedro pisa na bola, nega Jesus. Quando Pedro nega Jesus, na verdade, ele sai da posição. Ele sai da posição de discípulo, de filho, porque ele se sente agora todo pecador. Ele se sente a culpa, ele sente o desespero, eu não acredito que eu fiz isso. De novo é aquela carne. Quando você nem percebe, mas de repente dá nojo, fala, o que eu fui fazer? Baixinho aí, aguenta aí. Aí o pessoal vem, Jesus ressuscita, chega até Pedro, ele vai até na praia e vê a mesma situação, Pedro pescando de novo, e não pegando nada de novo, e Jesus fala, lança a rede, e diz o texto que Pedro pega 153 grandes peixes, e quando Pedro vê aquilo, ele fala assim, não é possível que eu estou vivendo isso de novo, não é possível, que amor é esse? Querido, você entende que Jesus ressuscitou e ele vai até Pedro só para reposicionar Pedro, porque Pedro estava fora de um lugar? E como que Jesus faz isso? A hora que Pedro tem um milagre, João fala, Pedro, é o homem, ele veio atrás de nós. Pedro nem aguenta, ele não espera, ele pula na água e vai para a praia. E quando ele encontra Jesus, deixa eu ver se eu tenho o texto, João 21, versículo 9. Pedro sai do barco, vai, e diz o texto assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também? Uau! Mas eu não acho o mais incrível isso, querido. Versículo 15. Depois de terem... Queridos, eu já li isso 1000 vezes. Mas presta atenção. Jesus só perguntou para Simão, depois de terem... Por que não foi antes? Jesus volta, ele fala assim, eu amo demais, Pedro, eu acredito no que você tem. Eu sei o que você carrega, mas você está mal posicionado. Então eu vou precisar te alimentar de novo. Eu vou precisar ser esse pão que você comeu, eu vou precisar te nutrir. Então antes de eu fazer qualquer coisa, você precisa ser alimentado de mim. Então ele vai lá e prepara o peixe, o pão e come com eles. E depois de terem comido, então Jesus vem e reposiciona Pedro para o lugar que ele quer. Amém. Último. A música que os meninos cantaram. 2 discípulos indo para Emaús. Jesus está do lado. Jesus está conversando com eles, eles não percebem. Jesus está explicando, eles não percebem. Jesus está ali apontando, eles não percebem. Até que Jesus senta na mesa e ao partir do pão, os olhos... Os olhos... Porque é uma questão de quem está nutrindo eu e você. Quem está dando de comer para quem? De qual mesa você tem se alimentado? Se coloque de pé, por favor, queridos. Quem tu és, ao som da tua voz, nos nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir
Escute. O que foi a tentação de Jesus? A primeira coisa que o diabo fez para Jesus foi o quê? Transforma isso em pão. A primeira coisa que o diabo quis fazer quis mudar o cardápio, foi dar comida para Jesus, foi querer oferecer comida. O diabo falou assim, deu certo lá em Adão. Em Adão, eu fui lá e ofereci, e eles comeram. Agora Jesus está com fome, eu vou oferecer de novo. Transforma em pão, Jesus. E qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O que Jesus estava falando é que tem uma palavra viva que me sustenta. Eu não posso trocar o meu cardápio por aquilo que o mundo me oferece. Tem algo que vem de Deus, que vai me preencher, que vai me garantir, que vai me dar destino, que vai fazer eu prosseguir. É isso que Jesus estava querendo dizer. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus estava falando é o seguinte: eu sou o teu alimento, eu sou o teu sustento, eu sou o teu cardápio, eu sou a tua provisão, eu sou a tua nutrição, eu sou tudo aquilo que você precisa, eu sou aquilo que você busca, eu sou aquilo que preenche o teu vazio, eu sou a tua alegria, eu sou a esperança da tua casa, eu sou a esperança do teu casamento, eu sou a esperança da tua libertação, eu sou aquilo que você quer. Sabe, não adianta, todo o tempo o inimigo vai ficar oferecendo cardápios. Nós temos uma escolha. Nós precisamos entender que é um tempo de saber que Jesus é o pão e que Ele é o sustento e pronto, que não há outro. Queridos, o que é a ceia? O que é a ceia? Não é simplesmente um cerimonial, uma liturgia, mas é uma celebração daquele que me sustenta. É uma celebração daquele que é o pão e que se fez pão e que deu a sua vida por mim e por você. Então nós não celebramos a ceia simplesmente porque é um ato religioso. Não, queridos. Toda vez que eu celebro a ceia, eu vejo essa música. Ao partir do pão, eu estou definindo quem me nutre, eu estou definindo o que eu quero, eu estou definindo para onde eu vou levar a minha fome, eu estou definindo para onde eu quero prosseguir. E quando eu como aquilo, os nossos olhos se abrem. Por quê? Porque Ele é a revelação, porque Ele é a autoridade em nós, porque Ele é o poder de Deus em nós, porque no nome dEle nós podemos todas as coisas. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. De novo eu quero te perguntar: de qual mesa você tem se alimentado? Lembra, queridos, nós não vamos ficar de estômago vazio. Você sempre vai comer, ou vida ou morte. Sempre vai ter um cardápio na nossa mesa. Sempre vai ter um cardápio na nossa mesa. Eu quero orar com você. Escute bem, talvez esse seja a situação que talvez você se encontre nessa noite. Tem vindo na igreja, tem buscado a Deus, mas você ainda continua comendo de outras mesas. Você continua ainda comendo de outros cardápios. E eu queria que, se você se sente dessa forma, eu quero te chamar para você vir aqui na frente, que eu quero orar com você. Sabe, querido, o passo de fé é um passo que a gente toma uma atitude, que a gente levanta, que a gente se posiciona. Sabe, quando Pedro viu que era Jesus na praia, ele nem pôs roupa, ele pulou e foi ao encontro. Porque aquele que tem fome, aquele que vem a mim, aquele que tem o desejo, sabe, eu creio que é um tempo de nós vivemos isso. Então, se você, de alguma forma, se sente
que essa palavra mexeu com você, tocou com você. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Os meninos, podem tocar, por favor? Estou te esperando. Escute, pessoal que veio aqui, se você quer vir, dá tempo, querido, vem cá, não perde isso não, sabe, é um tempo de nós alimentarmos, de nós sermos nutridos daquele que é a esperança, daquele que é a força. Talvez, querido, você esteja longe, talvez você esteja igual o filho pródigo, sabe, sentindo nojo disso aí. Tem uma semente de Deus aí te chamando de volta, tem alguém te chamando de volta. Deus está gritando com você, pelo amor de Deus, filho, eu quero trocar teu cardápio, pelo amor de Deus, vem que eu estou com saudade de você, eu quero fazer a diferença na sua vida, eu quero mudar a tua história, mas eu preciso mudar a tua mesa, eu preciso mudar a tua nutrição. O pão vai vir de mim, não vai vir do mundo. Você vai sentar na minha mesa, em lugar daquilo que eu tenho para você. Ele está. Ele nos observa, sabe que o resto Ele sabe que nós esperamos. É no partir. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Cheia da paz. a som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos, Senhor. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa como lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa como lugar de honra. Pai, eu oro por esses corações, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem enviado uma fome, Pai, um desejo, tem uma semente divina, Pai, que atrai para a sua presença. Pai, é o Senhor quem tem nos atraído, é o Senhor quem tem chamado os seus, é o Senhor quem tem chamado, Pai, cada coração. Pai, em nome de Jesus, só o fato deles estarem aqui, Pai, eles estão posicionando, e eu sei, Pai, que o Senhor tem uma mesa linda, eu sei que o Senhor é o pão, eu sei que o Senhor é o sustento, o Senhor é a nutrição, o Senhor é tudo que eles precisam. Em nome de Jesus,
muda, Pai, muda as mesas, mude o alimento, que eles não comam mais da Babilônia, que eles não comam mais do Egito, que eles não comam mais do mundo, mas que eles vivam de uma mesa celestial, por aquilo que é eterno, por aquilo que faz toda a diferença. Em nome de Jesus, muda, Pai, muda esses cardápios, transforma, nutre essas pessoas, em nome de Jesus. Escute, querido, vocês que vieram aqui na frente, presta atenção. Tem lugares que às vezes nós entramos, assim como Elias. Elias era um grande homem de Deus. Escute bem, Elias era um grande homem de Deus, e homens de Deus às vezes são susceptíveis a isso. E Elias foi num lugar que ele mesmo se colocou, mas por causa de um pão, por causa de uma palavra, por causa de um alimento, ele caminhou 40 dias, ele foi reposicionado e foi para um lugar da presença. Escute, talvez um culto, talvez uma palavra, seja tudo que você precisa para Deus tirar você desse lugar que você está de cativeiro e te levar para um lugar da presença. Que você viva isso, que você tome posse disso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Querido, você que está aqui perto, dá um abraço nesses irmãos aqui, por favor. Pode sentar, queridos. Amém? Querido, sabe qual que é a promessa de Deus? É que um dia eu e você, nós vamos sentar numa mesa, nas bodas do Cordeiro, e comer, estar sendo servido junto com Ele. É isso a esperança, a motivação para mim e para você. Amém? E queridos, quando eu falo de mesa, só para eu finalizar isso, escuta bem. Fique atento com quem você anda, das mesas que você senta, daquilo que você come. Sabe por que eu estava no Bambu? Nesse encontro, Bambu é esse encontro de pastores. Querido, porque eu quero sentar em mesas que eu ainda não sentei, com pessoas que já alcançaram coisas que eu ainda não alcancei. Sabe, tinha um grupinho de pastores, e lá todo mundo igual, gente, pessoas com igreja de 20 mil membros. Eu queria estar do lado. Eu falei, cara, deixa eu carregar sua mala, deixa eu carregar a tua cadeira, eu não preciso falar nada, eu só quero ficar do teu lado, eu só quero aprender, eu só quero beber daquilo que você está bebendo, comer daquilo que você está comendo. Sabe, querido, um desejo de estar em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas, que vai te levar para Deus. Agora não adianta você vir para cá e continuar, querido, sentando em mesas que só te colocam no chão. Você não vai crescer, você não vai evoluir em Deus, se você não fizer igual Josué. Eu me vi um Josué lá, sabe, Moisés estava lá no trono, sentado lá naquele trono não, né, um tabernáculo, naquele lugar, e Josué falou assim, eu só quero ficar quietinho, só quero aprender, deixa eu só ficar aqui, vendo, bebendo dessa comida que você está também, sabe, isso é um desejo, isso é uma fome. Então, queridos, ande com quem vai te acrescentar, com quem está melhor do que você em Deus. Busque pessoas que vai fazer você crescer na marra. Sabe, quando você anda, eu não posso nem começar isso, senão é outra ministração, mas quando você anda com pessoas que estão na frente, querido, a hora que você vê, você está caminhando muito mais rápido. Por quê? Porque eles te forçam a andar no passo deles. Então, gruda na igreja, nas programações. Não viva de uma forma isolada aqui e depois some, não conhece ninguém, não tem relacionamento com ninguém, e aí volta no outro culto, escuta um pouquinho, come um pouquinho, some de novo. Felizmente, nós temos crescido, e o nosso relacionamento, queridos, eu não consigo hoje. Quantas pessoas vêm no culto que eu quero dar um abraço, a hora que eu vou já foi embora, não tem jeito. E aí acontece, por quê? Graças a Deus por isso. Quando a gente era em 15, 20,
A gente é todo mundo junto. E quando tiver 1.000, 2.000? Você vai ser aquele que vai sustentar. Deus está te preparando para esse tempo. Deus está te chamando para esse tempo. Então, em vez de você esperar o abraço, seja o que vai dar o abraço. Em vez de você esperar que venha até você, seja aquele que vai até as pessoas, que trate as pessoas bem, que traga para perto de você. Amém? Amém. Queridos, nós temos o pessoal da oração. Você que quer uma oração, que deseja alguma coisa específica, tem um pessoal aqui pronto para orar. Você que quer participar do nosso grupo de WhatsApp, quer participar da igreja, dê um nome para eles também. É só você vir, dar o seu nome, ok? Se você deseja alguma visita, alguma coisa, às vezes a gente não sabe. Então, se você chegar aqui, dá o seu nome, nós vamos entrar em contato e vamos viver tudo isso. Último recado. Nós temos a nossa programação normal, tá? Da semana, os GPS. Queridos, quero dar uma ênfase no nosso GPS, no nosso discipulado, nós precisamos disso. Mas tem quarta-feira o culto das mulheres à tarde, quinta culto, sábado culto dos jovens, domingo de manhã temos escola bíblica, domingo à noite culto. Mas em abril nós faremos um encontro. Quem já fez o encontro, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não fez o encontro, levanta a mão. Nosso encontro, da nossa igreja. Querido, você que está do lado dessa pessoa, fala assim, ó, você precisa fazer o encontro. Hoje eu estava conversando, meus pais estão na África, pastor Lucas e pastora Luciana estão de volta, chegaram no Brasil agora à tarde, estão em São Paulo ainda, devem estar retornando amanhã para cá. Foi um tempo maravilhoso lá, mas eles estarão conosco em abril. Então eu queria muito que você que está chegando na nossa igreja, talvez você já é líder, talvez você já tenha uma experiência, mas eu queria muito que você fizesse o nosso encontro, porque tem algumas coisas pontuais que são nossas, que nós colocamos, e eu queria muito que você fizesse. Vai ser 21, 22 e 23 de abril, tem aí? Sexta, sábado, era para ter, né, gente? Sexta, sábado e domingo, sexta noite, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço, ok? Então, preciso que você faça a inscrição, porque nós nos programamos de acordo com os inscritos, tá? E última coisa, nós vamos ter o batismo. Você que quer batizar, você que está em dúvida da mesa de lá ou da mesa de cá, tome uma atitude de macho e pula para a mesa de Deus e batiza logo, querido. Em nome de Jesus, sai de cima do muro. Sai de cima do muro, que eu já aprendi que o muro é do capiroto. Ele não liga de você estar em cima não, entendeu? Lá de cá é o lado de Deus. Então, em nome de Jesus, tome uma posição e viva tudo aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Fique de pé, quero orar. Esqueci alguma coisa, pastora? Queridos, os que nos visitam, Deus abençoe muito vocês. Que vocês vivam, cresçam. Que essa casa possa ser a sua casa, se assim você quiser. Te convido para você estar crescendo em Deus junto conosco. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelas vidas. Obrigado porque nós queremos de um cardápio ser nutrido pelo Senhor. Nos dê sabedoria, visão, entendimento, discernimento, para nós enxergarmos quando estamos sendo enganados, ó Pai, pelo inimigo, pela serpente, toda hora oferecendo um cardápio que não te agrada. Que nós possamos estar focados no Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, de vitória, uma semana cheia da Tua presença, e que possamos viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça o teu irmão aí, não vai embora sem abraçar não.